do STF. Imagem duplicada das cortinas e pelas laterais. Imagem interna do plenário vazio. Em letras brancas, direto do plenário. Estamos de volta com o direto do plenário, né, Gisele? Vamos acompanhar, portanto, acho que já temos imagens, inclusive, do plenário. Exatamente. O apresentador vira-se para o telão. Os ministros retornando aos respectivos lugares, até numa dinâmica que retorna ao tempo das sessões presenciais e não mais... Em telão, ministros retornando aos seus lugares. Vamos acompanhar agora a sessão, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Ministros em plenário. Devolvo então a palavra, Sua Excelência. Retoma a sessão o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Seu voto a partir. Ministro ao centro da mesa em formato de letra U invertido. No item 3, ficamos na questão da alocação desse observatório no CNJ, e Vossa Excelência então ia prosseguir. Não, o 2 e o 4 tinha votado em conjunto. Né? Vossa Excelência tem a palavra. Olá, presidente. Não, Vista interna do plenário. já foi o 2, o 3... Ministros em plenário. Além daqueles iniciais. Tá um eco. Dando eco. Tem algum problema? Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na DPF 635, embargantes, PSB e outros. Bem, continuando, ainda é. Som. Som. Agora Imagem aberta do plenário do STF. Excelência. Ao centro da mesa, o ministro-presidente, ministro Luiz Fux. Item 6. À direita da mesa, o ministro Alexandre de Moraes. O pessoal do som me pediu para aguardar, já está liberado. Mas ainda espera mais um pouquinho? Não são computadores com o microfone aberto, não? Não, mas é ao vivo. Não tem. Não, às vezes, quando o computador está com o microfone aberto, dá eco, não é isso? Não? É lá? Aí, ó. E saiu aí? Ei, tô falando aqui, tô falando. Ei, som. Ei.
E. Som. Ainda não, cara. Fachada do STF, imagem duplicada das cortinas para as laterais, imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Resolvido o problema técnico que tivemos agora no plenário do STF, voltamos para o voto do ministro Alexandre de Moraes. Forma a suspender o sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Estado do Rio de Janeiro. Continuidade no voto, ministro Alexandre de Moraes. No plenário físico do STF. A frota da Secretaria de Estado de Polícia Civil. Também aqui, presidente, eu vou resumir até. Ao fundo, parte da plateia. Poltronas vazias. Presidente, em vários julgamentos anteriores, da qual fui... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. 691, 692, sempre deixei muito claro o meu posicionamento, que é o posicionamento dessa Suprema Corte, da consagração expressa pela Constituição dos princípios da publicidade e da transparência como vetores absolutamente imprescindíveis à administração pública. Então, há uma prioridade na gestão administrativa de garantia de pleno acesso de informações a toda a sociedade. Até porque, e salientamos isso em vários julgamentos dessa Suprema Corte, até porque a participação política dos cidadãos na democracia representativa se fortalece com esse ambiente de total visibilidade. Essa é a regra, mas a própria Constituição, e aqui que me parece importante destacar, e nesse caso a minha divergência com o eminente ministro relator, a publicidade específica de determinada informação somente, e me parece ser o caso aqui, poderá ser excepcionada quando o interesse público assim determinar. São situações excepcionais em que a publicidade, a transparência cede ao interesse público. São absolutamente situações excepcionais. O próprio inciso 33 prevê do artigo 5º que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo e geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E me parece que essas informações dos protocolos de atuação policial, essas informações não podem ser públicas. Essas informações, ou a publicização dessas informações, é uma publicização preventiva e absoluta de todos os protocolos de atuação policial do Estado do Rio de Janeiro, que pode abranger, inclusive, divulgação das mais variadas bases e estratégias de atuação. Ou seja, seria dar o conhecimento, inclusive ao crime organizado, inclusive ao narcotráfico, às milícias, das estratégias de atuação da polícia. Então, aqui me parece que entra exatamente na ressalva contida no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, e imprescindível à segurança das próprias forças policiais. Obviamente, esse sigilo pode ser, ou essas informações não só podem, como devem ser compartilhadas com o Ministério Público, se pedir, em virtude da atividade de controle externo, da atividade policial, com o Poder Judiciário, mas não uma publicização geral que vai colocar em risco as próprias forças policiais e a estratégia das forças policiais. Nesse contexto, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, eu compreendo que
é possível a restrição. Aqui é possível, excepcionalmente, a manutenção do sigilo com essas ressalvas que fiz em relação ao Ministério Público, em relação ao Poder Judiciário. Dessa forma, presidente, eu, em relação ao item 6, voto no sentido de não referendar a liminar, por entender que o sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Estado do Rio de Janeiro, inclusive do artigo 12 do Manual Operacional das Aeronaves pertencentes à frota da Secretaria de Estado da Polícia Civil, são informações cujo sigilo realmente é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Item 7, presidente, os subitens 1, 2 e 4, é a questão aqui da inviolabilidade domiciliar em relação ao subitem 3, acompanha o eminente relator, até porque Sua Excelência bem colocou, o subitem 3 está totalmente de acordo com o precedente firmado no tema 280 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que determina que as forças de segurança do Estado, em qualquer busca e apreensão, devem tomar todas as cautelas possíveis. O tema 280 ficou assim redigido: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Esse é o tema de repercussão geral, com efeitos vinculantes, o tema 280, que é repetido aqui no item 7, subitem 3, o qual eu acompanho o eminente ministro relator. Agora, os demais 3 subitens, e aqui mais uma reflexão, até em relação a 2, acho que é possível uma interpretação conjunta. A Constituição, todos sabemos, no artigo 5º, inciso 11, ela autoriza 3 hipóteses emergenciais, excepcionais, de violabilidade domiciliar. São excepcionais porque, em caso de desastre, para prestar socorro ou no caso de flagrante delito. E essas 3 hipóteses excepcionalíssimas, elas podem ocorrer de dia ou durante a noite. O que a Constituição restringe durante o dia é o cumprimento de mandado judicial. E isso remonta às buscas e apreensões, à época administrativas que se faziam desde o direito romano, em Roma Antiga, até para que se permita que testemunhas acompanhem o cumprimento de mandados judiciais, para evitar não só subtração de provas do domicílio, ou que se plantem provas, para garantir uma lisura maior à luz do dia. Agora, nas situações excepcionais, a Constituição entendeu não ser possível aguardar para a invasão domiciliar o próximo dia. Então, uma situação de flagrante delito, que é tratada aqui no item 7, se houver flagrante delito, respeitando a repercussão geral, o tema 280, que exige que depois se relate quais as condições que levaram àquela invasão domiciliar, que levaram à conclusão da polícia que estaria ocorrendo um flagrante delito, a Constituição autoriza isso. E aqui é a minha divergência com o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Em pauta, em embargos de declaração na medida cautelar na DPF 635, embargantes, PSB e outros. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. A diligência, quando feita sem mandado judicial, deve estar lastreada em causas prévias e robustas que indiquem a existência de flagrante delito. Até aí, nenhum problema, até porque exatamente a repercussão geral já aprovada pelo tribunal.
E aqui, a partir de aqui, a minha divergência. Não se admitindo que informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para a deflagração de ingresso forçado a domicílio. O que ocorre, iniciei o voto dizendo, o que ocorre em inúmeras operações policiais, não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, as pessoas têm medo de se identificar para dizer, aqui nessa casa, alguém está sequestrado. Aqui, nessa casa, é um depósito de fuzil. Aqui, o depósito de drogas. A pessoa não vai dar o nome, não quer que conste isso. Há informantes formais e informais da polícia. A denúncia anônima é um meio que a polícia se utiliza para saber se há ou não. Agora, todos os protocolos policiais exigem que, obviamente, a partir da denúncia anônima, a polícia verifique se realmente há ou não indícios da ocorrência de um flagrante. Até porque, isso é interessante também citar, há muitas denúncias anônimas feitas pelo narcotráfico ou pela milícia, que é o boi de piranha. Isso ocorre muito no caso de tráfico de drogas, que vem do Paraguai, em caminhões, a denúncia anônima que o caminhão tal está trazendo tanto de maconha. A polícia vai, pega ele e 300 carros passaram com cocaína. Então, a denúncia anônima, às vezes, realmente é utilizada para outros fins. Agora, de forma genérica, que abstrata, se vedar a possibilidade da polícia atuar na invasão domiciliar por flagrante delito, porque teve conhecimento por denúncia anônima, me parece restringir por demais a atuação policial. Obviamente, se houver abuso, porque aí nós entramos novamente na repercussão geral, no tema 280. Se houver abuso não justificado, se a polícia não conseguir justificar a posteriori, haverá responsabilidade. E aqui, numa forma simples, houve uma denúncia anônima. A polícia faz uma operação. Alexandre de Moraes, ministro do STF, para o voto. Fuzis e 100 quilos de cocaína. Essa prova é ilegal? Será ilegal? Nos termos da liminar, essa prova será ilegal. Aquela apreensão é ilegal? Agora, pode ocorrer o abuso. STF julga embargos de declaração na ação que trata de letalidade das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Deve ser responsabilizado posteriormente, como fala a repercussão geral, o tema 280. Então, me parece que o tema 280 resolveu esse problema sem afastar uma possibilidade constitucionalmente prevista, seja de dia ou no período noturno, do afastamento da inviolabilidade domiciliar no caso de flagrante delito. Então, presidente, eu não referendo, voto, pedindo todas as vezes ao eminente ministro Edson Fachin, eu voto no sentido de não referendar o item 2. Metade do item 2 é exatamente a repercussão geral, então não haveria necessidade, eu acho, de manter. A outra metade, não se admitindo que informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para a deflagração de ingresso forçado a domicílio, aqui me parece realmente que restringe a excepcionalidade que a própria Constituição deu e a atuação das forças de segurança. Então, eu afasto, eu não referendo o subitem 2. O subitem 1 diz: a diligência, no caso de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, vedando-se assim o ingresso forçado a domicílios à noite. Aqui eu até peço um esclarecimento ao eminente ministro relator, eminente ministro Edson Fachin, se Sua Excelência aqui se refere
nos termos da Constituição, que mandado judicial não pode ser cumprido à noite. Ou se, quando fala vedando-se assim o ingresso forçado a domicílios à noite, estaria também abarcando o caso do flagrante. Isso que não me ficou claro. No item 7, subitem 1. Esse item diz respeito às buscas domiciliares, aonde, como eu expus no meu voto, há uma parte substancial das ocorrências de letalidade policial, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Portanto, o que se busca aqui é adaptar, do ponto de vista da instrumentalização da segurança pública, enquanto não vem o plano a ser elaborado pelo Estado do Rio de Janeiro, que está em mora e é omisso na apresentação desse plano, é um conjunto de diretrizes à luz dos limites constitucionais. E entendo que a formulação tal como está posta... STF julga embargo de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. No mandado judicial, deve ser a diligência realizada durante o dia, vedando-se assim o ingresso forçados em domicílio à noite. O que significa, portanto, que a hipótese do flagrante é uma hipótese de excepcionalidade que está, digamos assim, como regra obstada na exata medida que, em havendo, portanto, uma atividade de flagrância, essa atividade pode ser seguramente rechaçada pela polícia, mas tomando-se em conta esse tipo de diretriz, de limite, que me parece coerente com a Constituição. Não, agradeço isso, Fachin. Então, em relação ao item 1, com esse esclarecimento que gentilmente o ministro Fachin me forneceu, o item 1 estaria ligado à questão só do mandado judicial. E a Constituição, realmente, mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia. Então, no item 1, eu acompanho o relator. No item 2, que eu já me referi anteriormente, eu não acompanho, porque entendo importante a possibilidade da utilização de denúncias anônimas, principalmente contra a criminalidade organizada, e qualquer abuso, nos termos da repercussão geral do tema 280, será responsabilizado posteriormente o agente policial. Vossa Excelência, me permite, ministro, apenas para pontuar, porque aqui temos, de fato, uma divergência pontual no item 2. A afirmação que consta do meu voto e com a qual Vossa Excelência não concorda, pelo que eu pude verificar, no meu voto eu assentei a questão da justificativa exclusiva, e Vossa Excelência admite que a denúncia anônima seja ela exclusivamente a premissa de uma determinada operação policial. Exatamente. Essa é a nossa divergência, a possibilidade de uma denúncia anônima, a polícia, a partir da denúncia anônima, poder se dirigir até o local. E o item 4, também, presidente, eu acompanho o item. Então, no item 7, eu acompanho no 1, no 3, que já havia acompanhado, e no 4, também eu acompanho o eminente relator. Eu só não acompanho no item 2 em relação à denúncia anônima. Eu estou tentando acelerar para terminar hoje. Item 9. O item 9 também, rapidamente, presidente, eu aqui refletindo e analisando a legislação do Rio de Janeiro e a própria declaração do governador do estado do Rio de Janeiro, dada ontem ou anteontem, segunda ou terça, que já começou, inclusive, a instalar esses equipamentos. Aqui, a questão a ser analisada seria a possibilidade ou não do Poder Judiciário impor ao Poder Executivo um gasto orçamentário e a execução dessa política pública. Mas, nesse caso,
não há... STF julga embargos de declaração na ação que trata de letalidade de ações policiais nas comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na DPF 635, embargantes, PSB e outros. Lei 9.298. De forma presencial, vota o ministro Alexandre de Moraes. Também determinou a necessidade de adquirir câmaras corporais, estabeleceu a obrigação do Poder Executivo apresentar um cronograma, fixar diretrizes, destinar dinheiro. Eu transcrevo aqui a lei. Deverá o Poder Executivo instalar câmeras de vídeo e de áudio nas viaturas automotivas e aeronaves que vierem a ser adquiridas para servir às áreas de segurança pública, bem como monitoramento e registro de ações individuais dos agentes de segurança pública através de câmeras corporais. Ou seja, aqui a liminar deferida pelo eminente ministro relator, até me parece que auxiliou o Estado do Rio de Janeiro a aprimorar a legislação com essa alteração realizada em 2 de junho de 2021. Então, esse deferimento vai ao encontro exatamente da legislação do Estado do Rio de Janeiro e, como eu disse, ao governador do Rio de Janeiro já anunciou que iniciou não só a aquisição, como a instalação desses mecanismos. Então, esses instrumentos. Então, em relação ao item 9, eu também acompanho o eminente ministro relator. Item 10. O eminente ministro relator determinou ao Conselho Nacional do Ministério Público que, em 60 dias, avalie a eficiência e eficácia da... Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. ...do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mantendo esse tribunal informado acerca dos resultados da apuração. Aqui eu vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Fachin para divergir. STF julga embargos de declaração na ação que trata de letalidade de ação policial nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na DPF 635, embargantes PSB e outros. Sem que haja um problema específico detectado, fere a autonomia do Ministério Público Estadual. A Constituição, ela dividiu os ramos do Ministério Público, o Ministério Público da União, com seus 4 ramos, Ministério Público Federal, do Distrito Federal, do Trabalho e Militar, e os Ministérios Públicos dos Estados, que têm plena autonomia financeira, administrativa e funcional. A criação do Conselho Nacional do Ministério Público, pela Emenda Constitucional 45, ela não substituiu a autonomia de cada um dos Ministérios Públicos. É um órgão de planejamento, é um órgão de organização, é um órgão disciplinar também, da disciplina dos Ministérios Públicos, mas cada Ministério Público, no âmbito da sua atuação, administrativamente pode se organizar. E houve essa organização por parte do Ministério Público do Estado e do Rio de Janeiro. Quem deve analisar eventual eficiência, eficácia nessa alteração são os órgãos de administração superior do próprio Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, a própria Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro e o órgão especial do Colégio de Procuradores. Obviamente, se houver alguma... Vossa Excelência me permite, Lógico, ministro Jânio, eis que aqui temos, portanto, uma outra dissonância, creio que não suscetível de conciliação, digamos assim. Quem fiscaliza o fiscalizador? O Conselho Superior integra o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado, e isso vem ao menos desde a Emenda Constitucional de 2004, precisamente para uma atuação do ponto de vista institucional e administrativo. O que está sendo proposto aqui é eficiência e eficácia de um modelo. Na audiência pública, eu tive a oportunidade de discutir a chamada modelagem do GAESP, que foi alterada, veio o representante do Ministério Público, eu estava aqui, inclusive, com os depoimentos à frente, novamente olhando,
e procurando dar uma justificativa dessa alteração feita pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O GAESP, disse o representante do Ministério Público, foi extinto por resolução do atual Procurador-Geral de Justiça. Isso não aconteceu apenas com o GAESP, mas com outros grupos de atuação especializada. E eu digo no voto que essa alteração pode até eventualmente se mostrar mais eficiente que o modelo anterior. Edson Fachin, ministro do STF e relator do feito. O Ministério Público é uma unidade em todo o país, respeitada a independência e autonomia funcional. Aqui, creio que a dissonância que temos é de saber se essa avaliação de eficiência e eficácia está no plano administrativo e fere a independência e autonomia do Ministério Público do Estado a ser feito pelo CNMP ou não. Eu, com toda a vênia, entendo que não. Aqui é a nossa divergência, ministro Fachin, porque a unidade de indivisibilidade existe em cada ramo do Ministério Público. E nós já votamos isso aqui, quando se pretendeu, por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a possibilidade de permutas de membros do Ministério Público Estadual com Federal, Ministério Público Estadual de São Paulo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Cada órgão, cada ramo do Ministério Público tem a sua unidade de indivisibilidade. Não permitir que o Procurador-Geral de Justiça, e não só do Rio, de qualquer Estado, assim como o Procurador-Geral da República, não permitir que o Procurador-Geral, devidamente investido na forma constitucional, possa realizar mudanças administrativas, fere a autonomia. Vamos aqui o exemplo do Procurador-Geral da República. Não é disso que estamos falando, não permitir. Eu vou chegar lá, ministro, aqui. O Procurador-Geral da República, quando ele assumiu, ele entendeu por bem, se eu estiver errado, me corrija, doutor Adson, entendeu por bem substituir as forças-tarefas pelos GAECos, grupos já pré-constituídos. No que, nunca tive oportunidade de falar, fez muito bem, porque força-tarefa era constituída, era um GAECo mambembe, porque era constituída com um procurador e alguns para auxiliar. Se constituiu órgãos mais impessoais. Ora, imediatamente dessa Constituição, poderia o Conselho Nacional do Ministério Público, vamos analisar se foi eficiente ou não, isso é algo interno deste ramo do Ministério Público. Eventuais abusos ou eventuais falhas, essas pontualmente podem ser, sob pena, e aqui chego ao início, ministro Fachin, sob pena do Conselho Nacional do Ministério Público, então, dirigir todos os ramos. O que fará o Conselho Nacional do Ministério Público se entender subjetivamente que essa alteração não foi boa? Poderá ele, Conselho Nacional do Ministério Público, revogar essa alteração? Poderá ele afastar o GAESP do Ministério Público do Rio de Janeiro? Não poderá. Poderá criar outro órgão? Ou seja, o Conselho Nacional do Ministério Público não foi criado para substituir o autogoverno de cada ramo do Ministério Público. Assim como o Conselho Nacional de Justiça não foi também. O Conselho Nacional de Justiça não substituiu a autonomia dos tribunais, e nós já decidimos isso aqui também. Então, o que me parece aqui é que fere a autonomia administrativa do Ministério Público do Rio de Janeiro é que uma alteração estrutural, porque alguns membros, algumas pessoas não concordaram, seja imediatamente colocado sob suspeição, avaliação, para uma decisão de substituição eventual. Qual seria o resultado do Conselho Nacional do Ministério Público? Não concordamos. Então, vamos revogar o GAESP, vamos criar um outro órgão e vamos designar novos promotores. Não é essa, a meu ver, a função do Conselho Nacional do Ministério Público. É reparar abusos do órgão, não criar ou revogar órgãos legalmente criados segundo a Procuradoria-Geral de Justiça. Senão nós vamos esvaziar
totalmente a Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, são os chefes dos Ministérios Públicos que, no exercício de sua competência e na autonomia administrativa, podem remodelar estruturalmente, assim como pode o presidente de um tribunal. Esses órgãos podem ser criados, e não é o Conselho Nacional de Justiça que vai modelar a administração. Ele vai e pode e deve fiscalizar e corrigir eventuais erros. Vossa Excelência, por favor, permite uma última observação. Eu sei que a hora urge, mas eu estou aplicando, ministro Alexandre Moraes. Intervém o ministro Edson Fachin, relator do feito. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público receber e conhecer das reclamações contra... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais na comunidade do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes, PSB e outros. Essa é a autonomia do Ministério Público do Estado. Por isso, eu procurei ser cuidadoso, que talvez não tenha sido suficientemente, em falar na avaliação da eficiência e da eficácia, não obstar criação ou extinção, mas apenas avaliar a eficiência e eficácia e manter o tribunal informado do relatório que o CNMP fará nesta avaliação, exclusivamente isso. Ministro Fachin, é exatamente a nossa divergência. O artigo 130 da Constituição autoriza o recebimento de reclamações contra órgãos auxiliares, órgãos do Ministério Público, são pontos específicos. Aqui o que se pretende é exatamente uma avaliação da própria criação do órgão, uma avaliação genérica. Essa é a minha divergência, presidente. Com todas as vênias, eminente ministro Fachin, aqui me parece realmente que houve, e seria um precedente perigoso em relação aos demais Ministérios Públicos, inclusive ao Ministério Público Federal, essa possibilidade genérica de, assim que criado um órgão, o CNMP passar um pente fino nesse órgão, sem que ele tenha cometido nenhum abuso, nenhuma irregularidade, sem que haja nem indícios disso. Então, o item 10, eu voto no sentido de não referendar a cautelar concedida. Item 11. Estamos terminando, presidente. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. No item 11, o eminente ministro relator concedeu a liminar para determinar que a investigação das alegações de descumprimento da decisão proferida por esse tribunal no sentido de se limitar à realização... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes, PSB e outros. Aqui também peço todas as vênias ao eminente ministro Edson Fachin, mas me parece que essa determinação acaba se confrontando com duas previsões constitucionais. A primeira, essa que acabei de dizer, de cada ramo do Ministério Público tem a sua independência funcional, sua autonomia administrativa e o próprio princípio do promotor natural. Quem exerce o controle externo da atividade policial, civil e militar das polícias do Rio de Janeiro é o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Nós estaríamos aqui invertendo uma competência, uma atribuição constitucional do Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal. Vejam, aqui nós estaríamos invertendo também genericamente, para analisar, para apreciar o descumprimento da decisão proferida pelo tribunal, ou seja, teria que analisar todas as operações realizadas, a não preservação dos vestígios. Com essa decisão, nesses casos e todas as operações, nós estaríamos passando o controle externo da Polícia Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, estaríamos passando do Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal. Então, ao meu ver, fere aqui novamente a
a autonomia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o princípio do promotor natural e mais, fere, ao meu ver, o previsto na Emenda Constitucional 45 de 2004. A Emenda Constitucional previu excepcionalmente, é uma excepcionalidade, previu excepcionalmente, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, que essa hipótese poderá ser encaixada aqui, que o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase de inquérito ou processo, o chamado incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, há pontualmente a possibilidade, pouco até agora, eu diria corretamente pouco utilizada, de federalização de casos. Aqui é uma excepcionalidade que deve ser interpretada de acordo com todo o regime federalista brasileiro e de autonomia dos ministérios públicos, mas o legislador constituinte derivado concedeu ao Procurador-Geral da República, e só ao Procurador-Geral da República, essa possibilidade, presentes esses requisitos, principalmente a grave violação de direitos humanos, de suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça a alteração da Justiça Estadual para a Federal de um caso específico. Então, ao mesmo tempo que passar todo o controle externo da atividade policial em todas essas operações, ou seja, é uma transposição genérica, a meu ver, fere a autonomia dos Ministérios Públicos Estaduais e o princípio do promotor natural, mesmo que fosse um caso específico, a Operação Jacarezinho. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Nos termos do parágrafo 5º, 109, ao Superior Tribunal de Justiça, seria o Procurador-Geral da República. Então, aqui, com todas as vênias ao eminente ministro relator, eu voto no sentido... STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes, PSB e outros. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Perdão, mas aqui eu corrijo, sem a provocação do Procurador-Geral da República, que é o legitimado no Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal alterar, as atribuições dos promotores naturais do Rio de Janeiro de controle externo da atividade policial estadual. E 2, sem o respeito ao incidente, a esse incidente que deve ser provocado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, por favor. permite, eu vera prometido... Intervém o ministro relator do feito, ministro Edson Fachin. Mas é que esta, quiçá, seja a última dissonância que Vossa Excelência está a trazer, creio, mas se não for, é a última que eu registro. E aqui, 11 já é a última. E aqui peço vênia a Vossa Excelência também para manter a proposição que trago, e aqui uma explicitação, se Vossa Excelência me permite. Edson Fachin, ministro do STF e relator do feito. E da atividade fiscalizatória do Ministério Público Estadual, ou mesmo das operações policiais, com a devida vênia... Em pauta, embargos de declaração na medida cautelar na ADPF 635, embargantes, PSB e outros. Agora embargada suscita. STF julga embargos de declaração na ação que trata da letalidade de ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Interesse da União. Portanto, é disso que estamos tratando. Não há intervenção alguma no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não há retirar algum de qualquer nesga da autonomia fundamental do Ministério Público do Estado do Rio. Portanto, o ponto específico aqui é eventual descumprimento daquilo que esse Supremo determinou, está a determinar nesta matéria. Quem investiga, me parece ser a Procuradoria-Geral da República. Esta é a questão que pode não estar bem formulada, mas a ideia que se tem é estritamente
descumprimento da decisão, porque há um conjunto de notícias de descumprimento dessa decisão. Isso precisa ser investigado, até porque pode resultar numa prática eventualmente ilícita. Obrigado, ministro Alexandre. Não, eu que agradeço isso, Fachin. Exatamente, quem deve fiscalizar, quem deve realizar, porque aqui é a realização do controle externo da atividade policial, se não respeitou. A meu ver, eu continuo entendendo que deve ser... Alexandre de Moraes, ministro do STF. Então, por isso que peço vênia ao eminente ministro Fachin para dele divergir, não referendando esta. Em conclusão, presidente, acompanho então, parcialmente o eminente ministro relator. Então, conformidade com... Então, agora vamos... O item 1, acompanhei os nossos debates. O item 2, 3, 4, 5, o item 7, subitens 1, 3 e 4, o item 8, o item 9 e o item 9. Divirjo do eminente ministro Fachin no item 6, no item 7, subitem 2. Ministro consulta os papéis. No item 10 e no item 11. É o voto. Presidente, agradeço a paciência de todos. Fiquei numa dúvida no item 3, a questão do observatório judicial. Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. No item 3, acompanhei a partir da alteração para o Conselho Nacional de Justiça. Isso, eu estou alterando o voto concordou, para o locus do CNJ. Concordou em virtude disso. Obrigado, presidente. Obrigado, então, ministro. eu proclamo o resultado parcial até agora, né? O ministro, após o voto do ministro Edson Fachin, deixa eu pegar a resenha aqui de novo. Após o voto do ministro Edson Fachin... Com a palavra o ministro Luiz Fux, presidente do STF. A declaração nos termos do seu voto já aqui explicitado, divergiu o ministro Alexandre de Moraes, parcialmente, quanto aos itens 6, 7 subitem 2, item 10 e item 11. Bom, muito agradecendo ao ministro Fachin, ao ministro Alexandre, que forneceram dados relevantíssimos nesse debate para que nós tivéssemos uma visão de conjunto de um processo tão complexo. Eu, agradecendo a presença de todos, vou declarar encerrada a sessão e comunicar que a sessão de amanhã é uma sessão de amanhã dedicada à posse, né? A sessão de amanhã é dedicada à posse e a sessão de sexta-feira é dedicada à prestação de contas e à indicação dos números, das estatísticas do tribunal. E assim o fará também o TSE, propiciando que haja aquela solenidade às 13 horas do gabinete da presidenta. Então, agradecendo o presidente, está encerrada a sessão.